Meu bem de sem militância, Gabriel Ricardo por aqui com meu amigo Guerreiro Faroleiro. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui, cumprindo nossos protocolos das segundas-feiras, né, Gabriel? Trazendo novidades, trazendo notícias e curiosidades. Começamos uma nova jornada aqui nos últimos programas, né, Gabriel? Vamos focar um pouquinho no nosso Brasil, né? A gente estava muito focado ali em São Paulo, Rio, Sudeste, Sul. Vamos falar de um todo, né? Do Brasil como um todo, é verdade, seu guerreiro. E hoje o nosso foco é o seguinte: talvez você não saiba disso, mas Brasil é onde tem as maiores jazidas de gesso do mundo, né? Fica lá em Araripina, né, seu guerreiro? E a gente tem aqui na tela uma das nossas demonstrações de falta de infraestrutura, que sem uma ferrovia transnordestina, o polo gesseiro, né, em Pernambuco enfrenta dificuldades com o transporte, né, ou seja, depende muito das estradas, né, para trazer coisas para cá ou exportar, né, levar para o mundo inteiro. Exatamente. Quando eu descobri isso, eu falei, caramba, cara. Ou seja, se você está agora olhando para uma parede de gesso ou aí com um teto de gesso na sua cabeça, tá? Literalmente 97% desse gesso sai dessa região, é só dessa região, ou os 3% muito concentrado ali mais no sul do país, que por falta de infraestrutura de transporte fica mais barato um gaúcho comprar gesso da Argentina do que trazer lá de cima, tá? Então é mais um exemplo, pessoal, do potencial que a gente tem e da velha máxima de Deodoro que a gente fala por aqui. Historicamente aqui e geograficamente comentando com vocês, tive o prazer aqui e a oportunidade de conhecer um pouco da região, por isso que eu trouxe aqui para o Gabriel, trazendo agora para vocês Caatinga, né? Geograficamente está em Pernambuco e muito próximo do Ceará. A gente tem um potencial ali riquíssimo, né? Uma oportunidade financeira de fomento governamental, de levar tecnologia, de trazer indústrias de drywall, trazer realmente multinacionais para explorar tudo isso. O processo fabril, de certa forma, é simples, ou seja, eu exploro as jazidas, então saem grandes pedras que eles chamam de gepsita, moe, viram pedras menores, faz o processo de secagem em grandes fornos, então é bem artesanal, é bem arcaico até a estrutura, moe aquilo bem fino e você tem o gesso. E aí vira matéria-prima para drywall, para o gesso que você está fazendo o forro da sua casa, parede ou qualquer usabilidade que você tenha com isso. Então, de novo, mais um exemplo do potencial que a gente tem em mãos e de um sistema arcaico, pouco evoluído e pouco tecnológico. Então, se você tiver a oportunidade de localmente visitar, você vai ver que a extração não é a melhor, tem muito impacto ambiental, tem muita oportunidade trabalhista local, de formalidade, de fomento, e aí, logicamente, o Ministério Público precisa atuar para trazer inovação, tecnologia, se transformar realmente num polo tecnológico, ou seja, é um dos insumos ricos que a gente tem no Brasil, né? E o gesso por si só, ele é um commodity, ele não tem valor agregado. O gesso tem valor agregado quando você tem tecnologia imputada, né? E aí, de novo, a gente fica refém só como um país de matéria-prima barata, né, Gabriel? Enquanto o mundo com tecnologia vem aqui usufruir desse insumo nosso e levando tecnologia aí para outros cantos. Então, de novo, mais uma região extremamente carente, extremamente humilde, que com o ouro branco, que é o que a gente fala ali na sua porta, que mais uma vez, falta de incentivo, falta de viabilidade econômica, logística. A gente já fez vídeo nesse canal também, falando da importância da Transnordestina. E aí depois eu peço até para o Gabriel deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês lembrarem disso, que era uma ferrovia que atravessava verticalmente o Brasil ponta a ponta. Olha aí a máxima logística. Hoje, qual que é a realidade local, pessoal? Simplesmente, por falta de infraestrutura, essa região não tem concessionárias, quando tem em poucos pontos, concessionárias de rodovia, essas concessionárias que entram aí para fazer toda a gestão e a governança.
Então, a gente tem aqui uma região de muita BR abandonada pelo Estado, condições precárias, esses caminhões levam aí alimentos, é normal, né? Aí entra o varejo clássico, as pessoas consomem aí nos supermercados, esses caminhões, para não voltar vazios, para a viabilidade econômica do frete, acabam trazendo sacos de gesso para cá, que é o mesmo movimento que a gente tinha um tempo atrás aí, em alguns estados do Nordeste, também trazendo caminhão de coco, né? E aí a gente traz caminhão de gesso. Por falta de infraestrutura de transporte, de fomento, tecnologia, a gente desperdiça mais uma oportunidade no Brasil, com multinacionais, com emprego, renda, e isso traz junto todo um pacote, né? De saúde, educação, meio ambiente, enfim. É isso, meu amigo Gabriel. Mais um desperdício ambiental aqui de insumo que a gente poderia ser mais uma potência, né, de ser um dos grandes ou dos maiores fabricantes aí de componentes à base de gesso no Brasil. Exato, com diversos mercados endereçáveis pelo mundo, né? A verdade é essa. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos são os maiores consumidores, né, de gesso no mundo. Quando você pensa numa casa americana, né, todas elas são pré-moldadas, né? O que é chamado aqui no Brasil de drywall, apesar da tecnologia dele ser um pouco diferente, é chamado aquele steel frame, né? Que, ou seja, são em formato de aço, né? Você tem aquelas guias e você só encaixa aquela parede no lugar, né? E aí é muito mais fácil de você fazer a construção, passar canaleta de energia, de água, também questão de portas, né? Janelas, você consegue montar isso tudo muito mais simples, né? E lá o modelo é esse, enfim, por uma série de questões, né? Lá a casa no verão precisa ser fresquinha, no inverno ela precisa manter o calor dentro, né? Com sistemas de calefação. Então, por isso que eles utilizam esse modelo. Então, você tem um mercado endereçável gigantesco, né, que poderia ser lá, o Canadá, enfim, outros lugares que têm esse modelo de construção, e hoje o Brasil até concorre, né, leva as coisas, mas leva a matéria-prima bruta, né? A gente Exatamente. poderia ter um polo industrial por lá, desenvolvido, fazendo de fato com que a gente tivesse competitividade e até de repente montar casas nesse modelo aqui no Brasil que seriam muito mais econômicas, né? A gente poderia diminuir os custos com Programas construção civil, populares, programas exatamente. populares, exato. Até pensar na região, né? Porque existem lugares dos Estados Unidos, por exemplo, ali a região do Sul, que são quentes, como o típico ali, por exemplo, da região do Nordeste mesmo, ou da região do Norte do país, são lugares muito quentes, também parecido com o sul dos Estados Unidos, onde você poderia ter uma casa muito mais barata, feito naquele mesmo modelo para suportar as altas temperaturas que tem o ano inteiro por ali, né? Então a gente perde uma série de potenciais que a gente poderia ter aqui enquanto nação, justamente pelas dificuldades logísticas, tributárias, enfim, não existe incentivo nenhum no Brasil para que você empreenda por aqui, seu guerreiro. Exato. E para fechar, né, Gabriel? Para quem sonha com saneamento básico, fomento aqui para tecnologia e inovação, acho que é sonhar demais, né, meu amigo? Não, no Brasil, meu amigo, as coisas estão difíceis, né? O governo põe casaco, tira casaco, uma hora ele toma medida, outra hora ele volta atrás, mas é sempre para tomar o seu. É isso, meu caro. Um abraço, pessoal. Até a próxima.